Meus irmãos, 19h43. Quando eu era adolescente, queria que o culto terminasse logo. Era assim ou não era? E tem pastor que diz assim, e concluindo, e concluindo, e concluindo, e não conclui. É assim? Mas, irmãos, eu tenho uma palavra especial aqui da Escritura Sagrada. Eu acordei cedo e fiquei dizendo, o que é que eu vou pregar para a igreja de Pinheiros nesses 116 anos? Essa semana eu pesquisei que eu iria copiar na internet sermão de gratidão pela existência de igreja. Não achei nenhum. É como se Deus dissesse assim para Arival, vai ler a Bíblia. Vai ler a Bíblia. Mas tem um texto maravilhoso de uma carta escrita pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo plantou a igreja em Tessalônica, junto com Silas. Essa igreja foi plantada num período de 1 mês. E Paulo tinha um amor, tinha uma identificação especial com esses irmãos. E ele escreve 2 cartas, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses. Na primeira carta, eu queria convidá-lo a ler comigo 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Primeiro capítulo diz assim, Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor, da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para guardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Meus prezados irmãos, eu quero meditar brevemente com vocês sobre o tema gratidão a Deus por uma igreja modelo. Gratidão a Deus por uma igreja fiel, exemplar. E é isso que Paulo está fazendo aqui nessa carta. E é isso que ele vai nos ensinar nesta noite. O propósito de Paulo, ao escrever essa primeira carta aos Tessalonicenses, havia um tríplice propósito. O primeiro propósito era combater a maledicência que havia naquela igreja a respeito da sua pessoa. Ele era uma pessoa acusada pelos falsos mestres, falsos pastores, de que ele era um impostor, de que ele não era um verdadeiro apóstolo de Deus. O segundo motivo, o segundo propósito, porque Paulo escreveu essa carta, foi orientar doutrinariamente aquela igreja,
sobre o assunto da santificação, sobre o assunto da segunda vinda de Cristo e principalmente sobre a situação dos crentes que haviam morrido. Terceiro propósito, porque Paulo escreveu essa carta: agradecer a Deus por aquela igreja e pelo seu progresso espiritual. Veja, por favor, no versículo 2, versículo 2 do primeiro capítulo, o que é que diz? Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Grife essa expressão: damos sempre graças a Deus. Paulo está nos ensinando aqui que eu como pastor, eu como membro da igreja, você como membro da igreja, nós devemos sempre, sempre darmos graças a Deus pela igreja. Devemos sempre dar graças a Deus por pessoas que são convertidas na igreja, que são inseridas na igreja. Nós temos que ter um sentimento profundo no nosso coração de gratidão pelo avanço da igreja. E é tão interessante, porque lá no capítulo 2, ele vai repetir essa mesma expressão no versículo 13. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. Incessantemente, ele estava agradecendo a Deus pela existência daquela igreja. Você tem feito isso pela igreja de Pinheiros? Você tem agradecido a Deus por essa igreja? Pelo ministério dessa igreja, pela liderança dessa igreja? Então, hoje, 116 anos, nós temos que levantar um coro de gratidão, um coral de gratidão, para dizer: Senhor, muito obrigado pela existência dessa igreja, pelos ministérios dessa igreja, pelo trabalho dessa igreja. E é tão interessante, lá no capítulo 4, versículo 1, veja o que Paulo vai colocar. Ele diz assim: finalmente, irmãos, nós nos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes, quanto à maneira como deveis viver, agrada a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo o quê? Cada vez mais. Eu dou graças a Deus por vocês, porque vocês não somente surgiram, foram convertidos, nasceram como igreja, mas vocês estão caminhando, progredindo. E meus amados irmãos, cada igreja que a gente plantar, cada missionário que a gente sustentar, cada trabalho que é feito aqui, é preciso que haja no nosso coração gratidão. Gratidão. Eu não vou chorar hoje. Pronto. Mas Paulo vai colocar 3 motivos que ele tinha para agradecer a Deus por essa igreja. E esses 3 motivos estão resumidos nessas três colocações que ele coloca no versículo 3. Paulo, quando recordava essa igreja, Paulo, quando se lembrava dessa igreja, ele se lembrava de 3 coisas. 3 coisas. Ele nos recordava dos defeitos da igreja. Ele nos recordava que o pastor era zarolho. Ele não se recordava dos pecados que a igreja tinha, que os defeitos que a igreja tinha. Ele se recordava de 3 coisas. A primeira delas qual é? Da operosidade da vossa fé. Segunda coisa, da abnegação do vosso amor. Terceiro, da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos debulhar isso aqui, essas 3 coisas. O que é que significa operosidade da vossa fé? Operosidade da vossa fé. Em primeiro lugar, Paulo diz: eu sou grato a Deus, porque essa igreja
ela é composta por pessoas convertidas. Operosidade da fé aqui significa uma igreja de pessoas salvas. Salvas. Como é que se prova a salvação? Tiago diz: se você tem fé, mostre-me a tua fé pelas tuas obras. Operosidade da fé significa, meus amados irmãos, salvação comprovada. E é tão interessante, veja no versículo 1, que Paulo vai falar sobre salvação de várias maneiras. Ele diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Veja que Paulo diz que essa igreja em Tessalônica tem 2 endereços. O primeiro endereço era na cidade de Tessalônica. Era uma igreja local. Era uma igreja que tinha endereço. Era uma igreja que tinha visibilidade. Mas essa igreja também, ela está em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. O que significa isso? Significa que essa igreja, ela é composta por pessoas que são novas criaturas. Novas criaturas. Vocês estão entendendo ou não? Estão ou não? Diga sim. Está entendendo? Aí você diz: pastor, não me chama de ignorante. Não, não é isso não. É só para dar o feedback. Que coisa linda. Paulo diz: essa igreja está em Tessalônica. Mas essa igreja está como João capítulo 15. Unida no Senhor. Ela recebe do Senhor a sua seiva. Ela recebe do Senhor o poder de existir. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas passaram, eis que tudo se fez novo. Mas é interessante também, meus amados irmãos, que essa salvação é ilustrada dessa maneira, mas também, veja no capítulo 2, versículo 13. Leiam comigo, meus, esse versículo 13, por favor, vamos lá? 2:13. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. É que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes, não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E aqueles irmãos, quando ouviram a palavra operou eficazmente, porque eles creram que a palavra era de Deus. E eu louvo a Deus pela igreja de Pinheiros, porque aqui tem gente crente, tem gente lambanceiro, tem gente defeituoso, mas tem crente aqui. E o fato da gente ser crente não significa que a gente é perfeito. A gente pode ser um convertido maluco. Sabia disso? É só olhar para mim. É isso que Paulo está dizendo, irmãos. Uma igreja que acolhe a palavra, que ama a palavra, que recebe a palavra, que essa palavra está operando eficazmente. O que eu vejo aqui na igreja de Pinheiros é a palavra sendo pregada, sendo ensinada, sendo vivida, sendo respeitada, sendo honrada. Louvado seja Deus por isso. Mas ele diz mais. Ele diz: olha, vocês estão salvos, sabe por quê? Versículo 4. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa o quê? Eleição. Ninguém pode ser salvo se não for eleito. Veja lá em 2 Tessalonicenses, por favor. Capítulo 3. 2 Tessalonicenses, capítulo 3. Capítulo 2, desculpe. Vamos ler juntos, versos 13 e 14. O que diz aí? Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados, pelo Senhor. Porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou, mediante o nosso Evangelho,
para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus por isso. Se você é crente, se você é convertido, se você é salvo, é porque você foi eleito para salvação. Mas veja no versículo 9 do capítulo 1. Veja lá, versículo 9. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. E aí, irmãos, diz assim: e como, deixando os ídolos, vos convertestes a quem? A Deus. Eu dou graças a Deus porque vocês se converteram, vocês largaram a idolatria. Isso é prova cabal, isso é testemunho público. Houve transformação, houve conversão, houve arrependimento, houve fé na vida de vocês. E eu louvo a Deus, irmãos, porque nessa igreja temos gente crente aqui. Tem gente crente aqui nessa igreja. Tem gente que ora, tem gente que oferta, tem gente que trabalha, tem gente que serve a Deus. Louvado seja Deus por isso. E eu fico pensando, se a gente levantar um rol nesses 26 anos, quantos irmãos nós tivemos aqui? Família Sanaiotti, Germanete, e outros que passaram por aqui. Louvado seja Deus por isso. A nossa igreja é uma igreja pela qual nós devemos agradecer, porque tem gente crente aqui. Amém? Segunda coisa. Segundo motivo, porque nós devemos agradecer a Deus pela igreja. Primeiro, porque a igreja ela é composta por pessoas convertidas. Segundo, porque essa igreja é uma igreja missionária. Veja lá no texto, ele diz: recordando-nos diante do nosso Deus da operosidade da vossa fé, e diz assim, da abnegação do vosso amor. O que é que significa isso? Significa que no verso 5, veja lá, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra. A palavra chegou a eles. A palavra operou eficazmente neles. E agora, eles proclamam a palavra. Veja, por favor, no versículo 8, veja lá. Versículo 8, o que diz? Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor. Presta atenção. Porque de vós, não é para vós, é de vós. A palavra repercutiu no grego significa soar como uma trombeta. Aquela igreja que recebe a palavra, que acolhe a palavra, que é transformada pela palavra, que é amadurecida pela palavra, agora proclama essa palavra, prega essa palavra. E eu dou graças a Deus pela igreja de Pinheiros, porque nós somos uma igreja missionária. Deus tem mandado recursos, Deus tem mandado pessoas, Deus tem feito uma obra grandiosa através de vocês. Por isso que eu gosto de vocês, porque vocês são missionários. E você diz: pastor, eu não vou, mas eu vou orar. Pastor, eu não posso ir, mas vou fazer a minha missão em casa, vou fazer a missão no meu bairro, no meu emprego. E Paulo está louvando a Deus por isso. Mas não é somente isso, veja no versículo 9. Pois eles mesmos, tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Essa palavra servirdes aqui, é uma palavra que significa, que dá a ideia de servir como escravo. Vocês deixaram e foram libertos da escravidão da idolatria, e agora de todo o coração, na abnegação do vosso amor, vocês se entregam de coração, como servos agradecidos, servos alforriados, como diz lá no Antigo Testamento, com argola na orelha, vai servir por amor, vai servir por amor. E aqui entra, meus amados irmãos, a abnegação do vosso amor, o testemunho desta igreja.
não somente proclamando, mas vivendo, mas se dedicando, mas se entregando. Louvado seja Deus por isso. Louva a Deus pelo estado de música que está aqui. Nosso querido regente, que perdeu a mãe. Deus te abençoe, meu irmão. Não desanime. Essa orquestra vai ser a maior orquestra do mundo. No Templo Novo você vai ter espaço. Tá certo? A Beth aí, os músicos, tanta gente aqui, irmãos, trabalhando, se dedicando. Louvado seja Deus por isso. Olha para esse aspecto da igreja de Pinheiros, olha para isso. O missionário cristão é um servo, é um escravo de Deus. Eu quero concluir com o terceiro motivo que Paulo coloca aí, recordando-nos diante do vosso Deus e Pai, operosidade da vossa fé, salvação, abnegação do vosso amor, missionários servindo. Terceiro, e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Uma igreja expectante, uma igreja firme na esperança. Que coisa linda. Meus amados irmãos, a escatologia, a segunda vinda de Cristo, não era uma doutrina desassociada da vida daquela igreja. Aquela igreja vivia como se Cristo voltasse naquele dia, naquele momento. Era uma igreja expectante. E você pode observar que quanto mais mundana uma igreja local é, mais ela não quer a volta de Cristo. Porque a volta de Cristo impacta a gente. A volta de Cristo dá-nos uma urgência em ganhar almas. A volta de Cristo dá-nos estabilidade, firmeza no meio das tentações, conforto no sofrimento, vida de santificação. E aqui eu quero chamar a sua atenção para o fato de que eu vejo isso aqui em Pinheiros. Eu vejo gente crente aqui, firme, gente que não quer bagunça, gente que não quer teologia da prosperidade, gente que está passando por sofrimentos, por provações, por tentações, mas está firme, crendo em Jesus. Crendo em Jesus. E é tão bonito você entender. William Hendricks, ele diz: o homem só está realmente convertido quando ele se gloria nesta doutrina da segunda vinda de Cristo. E diz, e demonstra o efeito desta doutrina na sua vida diária, na sua vida prática. Meus prezados irmãos, eu dou graças a Deus, porque essa igreja tem crente maduro aqui. Tem crente que não está servindo para aparecer. Tem crente que está aqui não por interesses materiais. Ele não tem essa motivação, esse propósito. Eu vejo aqui muitos crentes sinceros, dedicados a Deus, servindo essa igreja, de coração, contribuindo, vibrando. E o que eu peço para você, independente de mim, porque nós vamos passar, mas nós temos que passar para as novas gerações, essa paixão, esse amor, essa gratidão pela igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então vamos firme. Que venham os próximos anos. Com a graça de Deus, com a sabedoria de Deus, com o poder de Deus, com a humildade, com o amor, nós vamos vencer. E se você observar bem, a operosidade da vossa fé, a abnegação do vosso amor, firmeza da vossa esperança, reúne os 3 adjetivos que revelam maturidade: fé, amor e esperança. Fé, amor e esperança. Amém? Então, parabéns, igreja de Pinheiros. Parabéns você, cada crente aqui. Que você volte hoje
com a camisa da IPP, que por sinal é verde. Você pode voltar, mesmo que você torça para outro time, é verde.